Olá, meus queridos. Bom, vamos falar um pouquinho. Por que você não consegue dizer não para ninguém? Por que você quer falar sim para todo mundo? E por que as pessoas se chocam quando você fala não? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Dizer não é dar mais importância ao que você precisa, ao que você quer e ao que você acha, do que importância ao outro. E é justo, porque afinal de contas, cada um tem que tomar conta da sua vida. Mas sabe por que você fala sim para tudo? Tem algumas razões. Primeiro, porque nós somos criados para sermos pessoas boas, e todas as pessoas boas têm que falar sim para todo mundo, não é mesmo? Não, resposta errada. A gente tem a impressão de que uma pessoa que fala sim para todo mundo é uma pessoa boa. Na verdade, nem sempre. Uma mãe que deixa o filho fazer o que quer não é uma mãe boa, é uma mãe que não tem força. Uma mãe que deixa o seu filho comer, por exemplo, hambúrguer todos os dias, ou refrigerante todos os dias, é uma mãe que está na zona de conforto. É uma mãe que, né, e aqui eu estou falando, dando exemplo de mães, mas existem pais e existem falar não para outras pessoas que não são os filhos, tá? Mas aqui eu estou dizendo, colocando um exemplo mais gritante, porque, claro, com uma criança a gente precisa saber dizer não. Se a gente não sabe dizer não, a gente corrompe essa criança, a educação dessa criança, a saúde dessa criança. Então, para ela, o bom é eu poder falar sim quando eu tenho que falar sim e não quando eu tenho que falar não. Isso vai acontecer com qualquer pessoa. Então, a gente tem que tirar da ideia de que uma pessoa boa é aquela pessoa que ajuda sempre, fala sim para tudo. Na verdade, essas pessoas muitas vezes só têm um problema de autoestima. Então, todo mundo tem um problema de autoestima e quer ser aprovado, e todo mundo que quer ser aprovado tem dificuldade de falar não, porque a impressão que a pessoa tem é que se eu falar não, a pessoa não vai gostar de mim, se a pessoa não gostar de mim, eu vou perder meu amigo, eu vou perder meu companheiro, eu vou perder o amor do meu filho, dos meus pais, do meu cônjuge. Então, primeira coisa que eu tenho a dizer, não. A pessoa não vai deixar de gostar de você. Pelo contrário, muitas vezes, a gente ajudando demais, a gente cria uma pessoa que vai se chocar quando você não conseguir corresponder àquilo. E isso é ruim para a pessoa e é ruim para você também. Ou seja, você passou 99% do tempo se dedicando àquela pessoa, fazendo tudo o que ela queria, deixando de lado aquilo que você queria ou necessitava. E quando você não consegue fazer alguma coisinha para ela ou por ela em determinado momento, essa pessoa vai se sentir extremamente magoada com você. Então, vamos tirar da ideia de que toda vez eu vou fazer tudo que a pessoa quer simplesmente para ela gostar de mim, porque isso não vai rolar. Em segundo lugar, nós somos criados para sermos as pessoas boas pela igreja, e pessoas boas fazem tudo pelo outro. Não, isso também está muito errado desde o meu ponto de vista. Se Deus nos deu a vida, primeiro a gente precisa cuidar da gente. Primeiro a gente tem que dizer sim para a gente. O que é bom para a gente. E depois para o outro. Quando você pega um avião, e isso me chocou por muitos anos, eles dão a instrução de que se acontecer alguma coisa de despressurização, máscaras vão cair, e aí você coloca a primeira máscara em você em caso de ter alguém precisando de ajuda, ou o seu filho, depois você coloca a máscara para o seu filho. Eu sempre achei isso um absurdo. Putz, não, primeiro meu filho. Primeiro eu vou salvar a vida dele, afinal de contas é uma criança, tem toda a vida pela frente. Não, porque se você desmaiar, você não consegue ajudar ele. Então, veja por outro ponto de vista. Primeiro, você, porque você estando bem, porque você estando mentalmente bem, fisicamente bem, psicologicamente bem, você consegue apoiar e ajudar essas outras pessoas muito mais do que se você disser sim para tudo que ela quer e você se desgastar de tal forma que nunca mais consegue ajudar. Outra coisa, nem sempre falar o sim, como eu disse, é o necessário para aquela pessoa. Então, para de ser egoísta, porque é muito confortável falar sim para tudo, se fazer de vítima. Olha, eu engordo porque eu não tenho tempo para academia, porque eu vivo pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus pais. Dentro da constelação familiar, todo mundo tem o seu papel. É claro que eu, como mãe, eu preciso ajudar meus filhos. É claro que eu, como cônjuge, eu tenho que apoiar lado a lado o meu cônjuge. E é claro que eu posso ajudar como filha aos meus pais, mas eu não posso ser a mãe da minha mãe. Eu estou estragando todo um sistema de constelação familiar se eu fizer isso. Então, ser bom
não passa por essa vertente. Ser bom passa pela consciência do que eu devo fazer como filha, papel de filha, o que eu devo fazer como papel de cônjuge, o que eu devo fazer como o meu papel de mãe, de funcionária, de dona de empresa. E eu ter consciência disso é importante, porque só com consciência que eu consigo dizer não para quem tem que ouvir o não, e sim para quem tem que ouvir o sim. Saindo um pouco dessa vertente, né, de falar de que aquela coisa que a igreja nos coloca que temos que ser bons mesmo para quem não foi bom para a gente, de dar o outro lado da face, eu acho que muitas vezes a gente confunde as coisas. Na igreja, ele diz realmente para realmente a gente fazer o melhor para o outro, mas vamos olhar para a natureza. Se eu tenho uma lagarta, a lagarta vai se transformar em borboleta. Quando ela vai para o casulo dela, ela tem um tempo de espera. E tem um tempo de aprender a abrir aquele casulo. E o abrir aquele casulo, o nascimento da borboleta, ele é dificultoso, ele é difícil. Ele dói, ele leva tempo. Mas se eu quiser abreviar isso, se eu ajudar aquela borboleta a sair daquele casulo, eu posso acabar com a vida dessa borboleta. E eu vou dizer por quê. É necessário que ela faça o esforço que ela tem que fazer para sair daquele casulo. Porque se ela não faz esse esforço e eu arrebento o casulo para ela, as asas não se abrem, ela não tem força para abrir, ela não tem força para voar. Então, ajudar às vezes é mais prejudicial. Então, vamos parar com o ego de fazer pelo outro porque é confortável dizer sim e porque eu sou vítima e sou a salvadora do outro e sou vítima porque o outro abusa de mim. Muitas vezes a gente quer ajudar todo mundo porque é muito fácil depois a gente falar assim, olha, eu doei a minha vida, eu sou uma pessoa tão boa. Isso é ego, gente, não é centelha divina. Centelha divina é saber o papel de cada um. O papel da borboleta é sair do casulo, e o papel do casulo é dificultar a vida da borboleta para que ela depois ela possa voar. Então deixe seus filhos voarem, deixe seus pais voarem, seu cônjuge voar. Cada um tem o seu papel. Não interrompa o processo evolutivo de ninguém. Isso é egoísmo, está dentro do ego. Não faça isso. Isso pode resultar em processos karmáticos para você e para quem você ama. Aprenda a dizer não. Quando a gente muda a perspectiva e para de querer ser o bonzinho, o salvador da pátria, a vítima, a gente consegue entender que nosso papel é X e é isso que eu tenho que fazer. E isso sim é ser bom, e isso sim é obedecer às leis da natureza, e isso sim é amar ao próximo. Ame ao próximo dizendo sim quando tem que falar sim e não quando tem que falar não. Espero ter sido clara. Coloca aí nos comentários, você concorda com o que eu falei? Ou você é daquelas pessoas que acha que tem que ajudar todo mundo o tempo inteiro? Grande beijo, gente. Até a próxima.